Homenagem a Francisco de Assis Mendonça. Ainda que a pandemia do coronavírus tenha causado tantos transtornos na vida de todos nós, temos que admitir que esse tempo que estivemos longe de tudo e de todos nos fez reconhecer a gratidão que temos pelas pessoas que contribuíram com nossa forma de ser e estar no mundo, como é o caso do professor Francisco de Assis Mendonça. Receber esta homenagem não será tarefa fácil para o professor. As homenagens costumam ser feitas aos colegas que já caminham para o merecido descanso após longas carreiras e feitos acadêmicos. Sabemos que esse não é o caso do Francisco, que segue atuando de forma intensa e com muito zelo, não apenas pela ciência brasileira, mas também pelo próximo. Assim como esse relato do seu xará orientando Francisco Jablinski Castelhano, recebi muitos outros, de amigos, colegas e orientandos, muitos orientandos. Francisco orientou muitos trabalhos. Eu contei 39 orientações de mestrado concluídas, mais uma em andamento, 69 orientações de doutorado concluídas, mais 6 em andamento, 33 monografias, 46 trabalhos de conclusão de curso e mais 11 pós-doutorados, fora as iniciações científicas. Então, contatei principalmente aqueles orientandos e amigos e colegas que em algum momento conheci, e fui agraciada com relatos muito diversos sobre o nosso homenageado. Diferentes qualificações foram usadas para definir o professor Francisco, tantas que pensei, já que estamos num evento de climatologia, poderia se formar com elas uma nuvem de qualificações. Começamos com uma nuvem um pouco estranha aqui, talvez dessas nuvens artificiais, que hoje têm se tornado cada vez mais frequentes. É uma nuvem que forma a letra F de Francisco. Partindo desta nuvem, precipitarão sobre os slides seguintes as qualificações que, a nosso ver, meu e daqueles que colaboraram, definem Francisco Mendonça e que fizeram muita diferença onde caíram. Gustavo Armani o definiu como destemido, porque Francisco se desafiou a buscar o estudo numa família de pouco estudo, se desafiou a entender a filosofia marxista e a ecologia política. Escreveu com colegas o trabalho de conclusão de graduação ao Prêmio 50 anos de Goiânia e ganhou. Se desafiou a ser professor do ensino fundamental e médio no segundo ano do curso. Depois foi à busca de novos horizontes como professor universitário em Londrina. Candidatou-se ao mestrado na USP, se desafiou a aprender línguas, se desafiou a ir ao mundo, desafiou a AB Clima a expor-se ao mundo, se desafiou a candidatar-se a gestor na UFPR, chegando ao posto de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. São certamente muito mais situações em que Francisco se sentiu desafiado e abraçou a causa. Mas, para poder ousar, Francisco deve ter uma outra qualidade, que é a organização. Eu acredito que o professor deve ser daqueles que tem lugar para cada coisa. Deve ter criado o hábito de sempre devolver ao lugar os objetos após usá-los, de fazer uma coisa de cada vez, de agendar e visualizar as tarefas que tem a fazer ao longo do dia, o que o ajuda a pensar em seu tempo e a distribuir as tarefas de acordo com cada atividade. Quando fiz o doutorado, Francisco foi meu co-orientador. Então, algumas vezes fui a Curitiba para conversar com ele sobre o andamento do trabalho. Como meu voo saía muito cedo de Porto Alegre, combinava de conversar com ele no Laboclima às 8 horas da manhã. E lá estava ele. E assim, em 1 hora, antes que o burburinho da universidade começasse, eu já tinha aproveitado os recursos maximizados tanto do meu quanto do cérebro privilegiado de Francisco e me sentia apta a dar continuidade à minha pesquisa.
Eu me admirava demais toda vez como alguém tão ocupado conseguia encontrar um tempo para me atender. Deve ser a bendita organização. Francisco Analítico. Escreve a professora Daisy Eli, da Universidade Estadual de Londrina. Fui orientanda do professor Francisco na minha primeira iniciação científica e trabalhei com ele no período de 91 a 1993, colaborando com sua pesquisa de doutorado sobre o clima urbano de Londrina, período que guardo com muito carinho, pois no primeiro campo tive que ficar hospedada na casa dele e de sua esposa na época, a Nathalie, pois eu não morava em Londrina e trabalhávamos dia e noite para conseguir coletar os dados e registrá-los nos computadores. Creio que, se você relatar essa lembrança, ele logo se recordará de toda a equipe e peripécias que enfrentamos naquele período. O professor Francisco. Escreve Gabriela Godard, da UEPG. Desde 2013, quando eu ainda estava no segundo ano da graduação e passei a ser orientanda dele, ele sempre me abriu muitas portas, no Brasil e no exterior, e me incentivou a construir o meu próprio caminho dentro da climatologia. Nós dois temos personalidades fortes e muitas vezes rolam uns embates, mas o Chico nunca me mediu esforços para que eu me desenvolvesse dentro da geografia e da climatologia, e eu sou muito grata por isso. Escreve o professor Dr. Aparecido Ribeiro de Andrade, professor da Unicentro, Guarapuava. Enfim, de um jeito particular e muitas vezes enérgico, ele sempre foi mestre em todos os momentos de minha formação. Francisco Militante. Essa é uma qualificação que transparece sempre na sua fala, né? Uma escola para essa formação foi a atuação na GB na década de 80 e início dos anos 90. Também esteve vinculado a um partido político por algum tempo, né? E experiência que proporcionou uma formação importantíssima para a defesa da cidadania e o envolvimento consciente com a militância política. Ele envolveu-se fortemente com o movimento das diretas já e depois apoiou outras candidaturas de esquerda. E nas tantas falas que assisti para fazer essa homenagem, notei que sempre lhe bate o entusiasmo quando defende suas posições políticas. Francisco Intelectual. A formação de um intelectual pode ser vista a partir desse diagrama, que tem a parte que pensa, a parte que não pensa e as relações. Quando a gente vê da parte que pensa, né, a gente já viu as qualidades pregressas do nosso homenageado. Além disso, teve as leituras que ele fez, teve os orientadores que ele teve, mas também tem os orientandos que já passaram por ele e que estão passando por ele, tem os mestres da vida e as pessoas em geral que também pensam. Tem a parte que é muito importante também, que é da estrutura. Se a gente pensar que, na verdade, toda essa trajetória foi feita na universidade pública. E também é importante pensar nas organizações que definem a pesquisa e a ciência no país, né, que permitiram o desenvolvimento desse intelectual. E tem os sistemas técnicos que foram evoluindo para permitir a produção. E, além disso, tem justamente o que é mais importante também, as relações da universidade com o seu meio. Então, a gente podia citar aqui uma sequência, né, de trabalhos, né, que vão mostrar essa evolução do pensamento do professor Francisco, né, que começam lá com Geografia Física e Ciência Humana, em que ele argumenta que a divisão Geografia Física e Geografia Humana, naquele momento, parecia contraditória e paradoxal diante dos problemas ambientais que se configuravam no território brasileiro. E ele vai propor um método que possa tratar do estudo do físico inserido no humano. Então, de certa forma, essa é a perspectiva, né, que ele vai perseguir em toda a sua trajetória, né,
ele retoma umas noções de clima urbano com muito gosto do livro do Teoria e Clima Urbano do Monteiro, né? Depois junta isso com os dados do PNUD, e depois do seu pós-doutorado na Inglaterra, ele também incorpora a ideia das doenças negligenciadas, né? E mais recentemente, né, ele já vai para as concepções de riscos do Beck e de híbridos do Bruno Latour, né, que estão nesse último livro dele, mas sempre com essa mesma perspectiva de uma geografia socioambiental. Então, aqui ao lado eu coloquei o viés, né, que vai percorrer todo esse caminho, né, que é a geografia socioambiental. Então, trago aqui uma das facetas, uma das qualificações que muitos de seus orientandos citaram, né, que é o engajamento do Francisco, né? Escreve o professor Dr. José Aquino Júnior: acredito que a vida de professor, pesquisador e, nesse caso, orientador, se faz para além dos muros da universidade, e o Francisco fortaleceu esse meu lado, que é pensar na ciência em sua essência, como uma ferramenta para a transformação social em prol da justiça social e qualidade de vida. E mais abaixo, né, a Elaís Buffon escreve: no momento em que meu sonho de construir um novo mundo colidiu com a realidade, me apaixonei pela ciência, que contém um número infinito de novos mundos, citando Carlo Rovelli. E o professor Francisco me guiou para que isso acontecesse. Francisco é inspirador e incentivador. Escreve José Aquino Júnior: Francisco foi fonte de conhecimento, uma inspiração pela sua intelectualidade e sabedoria, um excelente guia, me manteve firme na vida acadêmica e me inspirou a seguir. E hoje estou com 6 anos de atuação como professor adjunto na Universidade Federal do Maranhão. Escreve Gabriela Goldar: ele sempre nos incentiva a ter grandes sonhos e a não desistir deles. Ele confia muito no nosso trabalho, até mais do que nós mesmos, e em muitos momentos que bate aquela insegurança bem comum no mundo acadêmico. Ele nos incentiva a publicar, a criar redes de relações com pesquisadores do mundo todo e a mostrar o nosso trabalho nos vários eventos do Brasil e do mundo. Eu não gosto de perder nada que vem dele. Ele sempre tem algo mais, escreve o professor Iberg Nascimento Júnior. Francisco, editor. Eu ouvi recentemente algumas lives que demonstraram assim como foi o primeiro livro que o Francisco editou, que ele, com a ajuda do José Borzachello, que foi colega de doutorado dele, ele conseguiu chegar à editora Contexto. E a partir daí, ele descobriu o caminho das pedras e não parou. Ele organizou 22 livros, escreveu 57 capítulos de livro. Além disso, ele foi editor fundador da Revista Brasileira de Climatologia, da RAEGA, e de tantas outras. Francisco foi vendedor na juventude de livros e isso lhe deu a capacidade de descobrir potenciais clientes, de saber chegar ao cliente, de controlar os contatos e organizar as negociações. Então, eu que estudei lá nos anos 80, a gente tinha como manual de climatologia somente o Climatologia do Brasil, do Edmond Niemer, mas numa linguagem muito meteorológica. E, além disso, tinha os livros traduzidos ou em língua estrangeira. E ele teve essa sacada, né? E se juntou com a Inês Moresco Dani, que é muito capaz também, para escrever esse manual que certamente está nas nossas bibliotecas e na biblioteca de nossas universidades. Da mesma forma, ele teve essa perspicácia, né? E viu esse trabalho belíssimo do professor Carlos Augusto, que estava num livreto, mas na biblioteca da USP, e que precisava ser mais difundido, né? Então, ele escreve esse clima urbano com
mais outros colegas, fora outros tantos livros que viraram sucesso. Então, ele tem essa capacidade. Mas Francisco é também um articulador. Lá no terceiro Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica, ele começou a internacionalização da climatologia do nosso evento, mais precisamente, com a participação de colegas de Portugal, da França e do Chile. Né? Ele é lendário, né? Esse curso que o professor Vincent deu lá naquele evento, né? que ele traduziu e que, para mim, foi um marco assim, de muitas amizades que eu criei nessa trajetória da climatologia, né? Porque a gente conviveu bastante naquele evento. Depois, no SBCG de Curitiba, de 2014, ele conseguiu o apoio da Associação Internacional de Climatologia e da Comissão de Climatologia da UGI, né, numa perspectiva de intensificar a internacionalização da climatologia brasileira, que já estava em processo. Ainda, frente à nossa associação, né, o Francisco foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Climatologia, hoje ABClima, e no simpósio realizado no Rio de Janeiro em 2000. Foi presidente também da ABClima de 2002 a 2004, esteve à frente da organização de 2 SBCGs, o de 2002 e o 2014, lá em Curitiba, é conselheiro da Associação Internacional para o Clima Urbano e foi presidente da Associação Internacional de Climatologia de 2015 a 2018. O Francisco também assumiu desde muito cedo funções de gestão, desde a GB, lá nos anos 80, depois ele passou pelas secretaria da ANPEG, no biênio 2002-2003, coordenou o laboratório de climatologia da UFPR, assumiu na universidade todo tipo de função administrativa e hoje é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFPR, onde é membro também do comitê gestor do programa de internacionalização. Escreve o Flávio Rosenguini, que é colega dele, né, que o Francisco tem uma capacidade de gestão nos grupos de pesquisa que coordena, sabendo como ninguém delegar as funções apropriadas para cada membro da equipe. Nosso colega Hugo Romero destaca as qualidades do Francisco como diplomata da climatologia e da geografia brasileira, né? Então, ele diz o seguinte: sua projeção internacional tem sido muito relevante, principalmente pela sua posição como presidente da Associação Francófona de Climatologia, né, e pelo seu papel perante os países europeus e africanos. Ele destacou também seu permanente estímulo para que os geógrafos latino-americanos trabalhem em conjunto com colegas brasileiros, por exemplo, através da conformação de bancas de doutorado. Ele diz também que Francisco tem atuado como um eficaz embaixador para a climatologia geográfica continental e mundial, estimulando sempre uma visão integrada da disciplina, dotada de uma alta sensibilidade social e de uma profunda responsabilidade política. Francisco elegante. Elegância como um estilo, não se pode comprar. É seu gosto pela arte, a maneira como se movimenta. Você não precisa de dinheiro para ser elegante, porque isso vem de dentro. Assim escreveu Carolina Herrera. E, segundo a Constança Pascolato, a elegância está justamente na empatia, né? E o que a gente vê em vários relatos de orientandos de Francisco. Então, escreve Flávio Cabreira dos Santos, ele é um regente que direciona seus orientandos de acordo com as particularidades de cada um. Tem um olhar específico a cada orientando, buscando direcioná-los aos objetivos que propuseram. Tornou esse ser humano que aqui escreve, oriundo do interior do Brasil, um pesquisador obstinado nas investigações que se propõe a realizar. E o professor Aparecido Ribeiro de Andrade, do Unicentro,
Algumas vezes questionei a qualidade do trabalho de colegas e ele me dizia que cada um produzia o que podia e que a ele cabia ajudar para o trabalho ser concluído na medida do possível e que talvez o meu também poderia não agradar a crítica. Nunca entendi direito, até chegar a minha vez, momento no qual ele se colocou ao meu lado de forma irredutível. Graças a essa postura dele, terminei meu doutorado. Francisco tem uma capacidade de comunicação impressionante. Em todos os momentos eu tenho visto, nas últimas semanas, a capacidade, quantas vezes o professor Francisco aparece em alguma live comentando alguma coisa. Então, além disso, né, ele também tem essa capacidade de ter empatia com o público quando fala, né? E isso, ele sente muito bem, né, o seu público. Eu me lembro muito bem que em 2016, quando ele esteve na UFPEL, né, eu fiquei, de fato, muito impressionada quando convidei o professor Francisco e fui ao aeroporto e realmente ele estava lá, né, e os alunos gostaram demais, principalmente quando ele foi com eles ao Bar do Zé, que era o bar mais popular lá que os alunos sempre iam, né? E eles disseram, foi demais, Francisco Mendonça no Bar do Zé. Talentoso para música, isso a gente ainda tem que ver com alguma palhinha que ele dê, mas a voz aveludada com certeza já é um indicativo. Agora, no que tange a dança, depois que ele casou com a Márcia, ele virou um pé de valsa, com certeza. Francisco confiante. Não tem uma palestra, uma fala, uma live que Francisco apresente que ele não dê esse tom de uma esperança no futuro, né? Então, por exemplo, nessa entrevista da AB Clima de 2016, ele disse: mesmo com toda a carga negativa desse período, nós não perdemos a visão de que dias melhores virão, que a ciência vai avançar e que haveremos de empoderar muito mais o conhecimento tradicional, promovendo a descolonização do saber e, sobretudo, a justiça social, que haverá de ter maior protagonismo no futuro do país e do mundo. Esta é uma qualidade que praticamente todos os orientandos mencionaram. O acolhimento, né? Francisco acolhedor, escreve José Aquino Júnior. Sua calma e parceria com os seus orientandos me mostraram que a universidade, durante a pós-graduação, também pode ser um lugar de acolhimento. Escreve Tiago Fogaça. Francisco é aberto para conhecer e receber pessoas diferentes no laboratório. A receptividade do laboratório não é por causa dos alunos, ela vem de uma herança de receptividade criada por ele. De uma maneira coletiva, ele é uma pessoa que sempre procura fazer isso, criar trabalhos em grupo, sempre estar envolvendo pessoas, porque ele gosta de pessoas e ele se importa. Então, professor Francisco, todos que pensaram e que escreveram alguma coisa a seu respeito, pensaram com certeza nesse último mês, principalmente nesses últimos 2 meses, com muito carinho, né? E você, principalmente essa forma mais dedicada, né? A gente revela nesse desenho feito pela Elaís Buffon, né? Que ela fez aí com crayon para homenageá-lo, né? E que então consta aqui, Mendonça Francisco é a nossa referência na ciência, mas o Mendonça não existiria sem a pessoa humana que você é, Chico. Gratidão por tudo, orientador e amigo Chico. Todas as pessoas que enviaram algum depoimento enfatizaram o fato que Francisco, com a sua forma de ser, acabou se tornando um amigo. Então, penso que a nuvem de qualificações que citei lá no início pode se transformar
daquela nuvem mais artificial em forma de F para uma nuvem em forma de C, de Chico, que se aproxima mais dos cirros também, que são nuvens corriqueiras no nosso céu e que anunciam uma mudança, uma transformação. E Chico produz transformações. Então, quando ele é Chico, além de todos os outros predicados, ele também é amigo.